Olá, pessoal. Professor Leandro aqui. Como combinado, hoje nós vamos voltar a falar sobre a mudança na ocupação dos diferentes lugares da cidade ao longo do tempo. E, como exemplo, nós vamos tomar o Cemitério dos Aflitos, que ficava na Liberdade. Eu vou começar dividindo com vocês a minha tela. A proposta era que nós procurássemos onde ficava o terreno exatamente desse cemitério dos aflitos. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo princípio. A Praça da Liberdade, ou melhor, o bairro da Liberdade, hoje ele é muito conhecido pela sua cultura oriental, devido à imigração japonesa durante décadas e atualmente a novas levas migratórias que vêm ocorrendo e que o bairro vem recebendo, certo? Mas no período colonial, isso não era assim, e a região, pelo menos a região central do bairro, tinha uma ocupação completamente diferente. A Praça da Liberdade, onde hoje se encontra a estação de metrô, ela, durante pelo menos parte do período colonial, foi conhecida como Praça da Forca. Bom, o nome é autoexplicativo. Ali ficava a forca pública da cidade. Os condenados, eles eram enforcados nessa região. Não à toa, na esquina da Praça da Liberdade com a Avenida da Liberdade, se encontra a Igreja de Santa Cruz dos Enforcados, que acaba sendo uma memória dessa época, desse passado tão remoto. Mas, durante muito tempo, a Praça da Liberdade, que tem esse nome inclusive por causa de um, um, um evento relacionado à forca, que fica para uma próxima oportunidade, é, a Praça da Liberdade, por muito tempo, foi conhecida como Praça ou Largo da Forca. Bom, e o Cemitério dos Aflitos? O que a gente tem de resquício ali? Ele ficava muito próximo dessa região. E não à toa, como nós vamos ver. De resquício, nós temos aqui, logo descendo a Rua dos Estudantes, uma pequena ruazinha, um bequinho chamado Rua dos Aflitos. E ao final dela nós temos uma capela com o mesmo nome, a Capela dos Aflitos. Pela imagem de satélite, nós conseguimos ver apenas a sua torre sineira. Mas, se eu dividir a minha tela com vocês, nós conseguimos ver nessa rua a referida capela, a Capela dos Aflitos, certo? Essa capela, ela ocupava um espaço central, uma importância central no cemitério, não necessariamente o lugar no centro do cemitério, mas um espaço central porque ali eram celebradas as missas, os ofícios divinos relacionados às pessoas que eram ali sepultadas. E quem eram as pessoas ali sepultadas? Bom, esse cemitério ele era reservado a pessoas de baixo extrato social, as pessoas que eram enforcadas, não à toa, ficava próximo da forca, escravizados que não faziam parte de nenhum tipo de irmandade, porque nessa época as irmandades, ordens terceiras e santas casas de misericórdia eram os responsáveis pelo sepultamento das pessoas, dos seus membros após o falecimento, e todo tipo de pessoas que não se enquadravam na sociedade da época. Vamos retomar aqui. Eu consegui encontrar na internet, eu vou interromper o compartilhamento de novo, porque o Zoom ele dá problema. Eu consegui encontrar na internet essa imagem aqui da Capela dos Aflitos num contexto muito distinto do contexto que nós temos hoje. Se nós observarmos, nós não vemos todos aqueles prédios que ficam à sua volta, todo aquele movimento. Nós não sabemos de quando é essa foto ou quem é o seu autor, mas provavelmente ela data ou de finais do século XIX ou de princípios do século XX, certo? Bom, vamos voltar aqui para mim. Como é que a gente vai fazer para achar esse terreno do Cemitério dos Aflitos? Eu procurei e encontrei no acervo da Biblioteca Nacional uma planta da cidade de São Paulo de 1881, certo? Essa planta aqui é uma planta de esgotos da Companhia Cantareira de Esgotos. E por essa planta a gente consegue ter algumas pistas bastante interessantes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar para a imagem de satélite.
Se nós fizermos uma sobreposição daquela imagem, daquela planta de 1881, nessa imagem de satélite, olha, que coisa interessante nós conseguimos observar. Observem a transição. Nós vemos, justamente na região da Capela dos Aflitos e da Rua dos Aflitos, um terreno vazio. Ou seja, nós conseguimos encontrar o terreno que servia como cemitério dos aflitos. Esse cemitério ele funcionou da década de 1770, no período colonial, até 1858, quando foi inaugurado o Cemitério da Consolação. E em recentes obras realizadas aqui ao lado da Capela dos Aflitos, muito recentemente, foram encontrados vestígios, vou compartilhar a minha tela novamente com vocês, foram encontrados vestígios desse antigo cemitério, como nós podemos ver por essas ossadas. Ao que me parece, foram encontradas 9 ossadas nessa região. Aqui nós podemos, nessa obra, no terreno, como nós podemos ver nessas imagens. O falecido prefeito Bruno Covas, diante disso e com outras forças políticas, ele sancionou uma lei para a criação de um memorial dos aflitos nesse lugar. Bom, o que nós podemos reparar com essa sobreposição além do terreno do cemitério? Nós conseguimos reparar diversas alterações no entorno da Praça da Liberdade. Não apenas a mudança do seu nome de Praça ao Largo da Forca para Praça ao Largo da Liberdade. Tá? Nós conseguimos perceber também mudanças em nomes de ruas. Né? Por exemplo, a atual Rua dos Estudantes antigamente se chamava Travessa dos Estudantes. E a atual Rua Galvão Bueno é que se chamava, em 1881, Rua dos Estudantes. A Rua da Glória, como nós podemos ver, ela se chamava Rua da Glória, né, como antes, e a atual Rua Américo de Campos se chamava Rua dos Ingleses. Nós vemos também aqui um Largo da Glória. Até o século XX, a segunda metade do século XX, meados do século XX, existia um largo com construções bastante importantes ali. Esse largo ele deixou de existir, ou existe apenas uma partezinha dele, aqui nas laterais, quando foram feitas as obras de abertura da Radial Leste. Isso também é assunto para uma outra oportunidade, porque, como eu disse, existiam construções importantes, um teatro importante aqui, e cinemas tradicionais voltados para a exibição de filmes da cultura japonesa, que foram perdidos com essa obra. Mas o que nós conseguimos ver, que era o nosso objetivo, era localizar o terreno do Cemitério dos Aflitos. Como nós podemos ver aqui, por essa sobreposição, esse terreno hoje é ocupado por prédios residenciais, comerciais, prédios de ocupação híbrida e possivelmente muitos dos moradores ou ocupantes desses prédios ou dessa região desconhecem ou conhecem há pouco tempo, com os achados arqueológicos, que justamente aqui ficava esse cemitério. Bom, por hoje nós vamos encerrando por aqui. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até breve.